Interferência Pública. É isso aí, galera, na realidade de interconectividade aqui do nosso processo de terceiro mundista. Caiu a internet, mas nós voltamos agora com o programa Interferência Pública. Nós estávamos justamente retomando a discussão ainda nesse nosso primeiro bloco inicial aqui dos nossos debates em relação à Marcha da Maconha Belém, que vai acontecer no próximo dia 9 de junho. Então, a nossa querida Tainá estava falando justamente sobre a questão do STF e a questão também dos policiais, né? Que muitas vezes a gente, inclusive, vê o tratamento desigual que é dado na mídia, por em relação, assim, se um grupo de pessoas, homens, jovens, brancos, de classe média, são pegos com uma alta quantia, em quilos, de entorpecentes, eles são jovens envolvidos com o tráfico. Se é um negro da periferia, com uma pequena porção, ele já é um traficante apresentado como um ser de alta periculosidade e tudo mais, é exposto à mídia. A gente vê que os tratamentos, eles são diferentes. Era justamente sobre isso que você estava falando. Eu acho que a Tainá fala de uma coisa muito importante e que ilustra bem para a gente, né? A gente começou dizendo como começa a proibição. E o que a Tainá fala ilustra como se mantém essa proibição, com que características, né? Se a gente pegar todos os indicadores de vulnerabilidade social, a gente vai ver que tem um mesmo personagem que está marcando em todas, que é o que mais morre, que é o que mais é encarcerado, que é o que mais sofre violência policial, que é o homem negro, jovem, pobre, morador de periferia, com baixa escolaridade. Então, isso quer dizer que essa lei continua funcionando, a proibição, né, o proibicionismo continua funcionando muito especificamente para uma determinada parcela da sociedade. A gente está agora com uma nova lei de drogas, né, que de nova tem pouca coisa, parece que a gente voltou no tempo. Até então, a lei de drogas que a gente tinha, que foi aprovada em 2006, na época do governo Lula, era uma lei que já era muito problemática, entre outras coisas, exatamente por isso que a gente está falando, né, quando um jovem branco é abordado, ele é tratado de uma forma, e um jovem negro é abordado, ele é tratado de outra. Isso porque tanto a lei antiga quanto a nova lei agora, que foi aprovada no Senado, coloca para o policial, no momento do flagrante, julgar quais são as características da pessoa que foi abordada, qual é a situação da abordagem, né? Descrever aquilo. Então, a partir do julgamento do policial que abordou, é que o juiz vai fazer o julgamento se o cara era traficante ou usuário. Eu estava vendo uma entrevista com o Osmar Terra, né, que é o senador, que é autor do projeto de lei que faz a reforma na lei de drogas, e que é o atual ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, e o cara não consegue explicar por que não se tem tanto na lei antiga quanto na lei nova, não se tem um marco de quantas gramas são para ser considerado usuário, para ser considerado traficante. Isso não é especificado no projeto de lei? Isso não é especificado nem no projeto de lei, nem na lei anterior, né? Como eu disse, cabe ao policial, no momento do flagrante, decidir, julgar se o cara se ele é traficante ou se ele é usuário. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, com o que tu estavas falando, Ângelo, que falar de políticas de drogas, por que a gente, jovem, e em todo o país, não só aqui em Belém, por que a gente tem gastado um tempo da nossa vida para fazer um movimento chamado Marcha da Maconha? Porque a gente entende que falar de política de drogas é falar diretamente de política de vidas, ou política de morte. E essas vidas, como a Tainá colocou aqui, já são determinadas vidas que estão em jogo. Vidas de pessoas negras, vidas de pobres, vidas de favelados, né? Então, tudo isso tem um desdobramento em tudo que a gente vê de segurança pública. E esse Estado, o Estado do Pará, é o Estado que mais tem que discutir isso, porque a gente vive uma crise na segurança pública que se agravou muito no governo anterior, mas que se mantém nesse atual governo. Por exemplo, quantos policiais militares já foram assassinados só esse ano? Mais de 20 policiais militares. Policiais que são colocados para guerrear contra as drogas e que morrem. E se a gente considera também que a cada um policial que morrem vários outros jovens nas periferias, quantos jovens de periferia já morreram só esse ano? A gente vai fazer um mês aí que a gente teve uma chacina bárbara
no bairro do Guamá, que matou 11 pessoas numa tarde, e a gente tem que começar a se perguntar, por que essas coisas acontecem? Por que acaba de ter mais um massacre no presídio no Amazonas? Sim. Por que a gente tem toda essa crise na violência? Ela está ligada ao tráfico de drogas, a mídia fala isso, o governo fala isso, mas o que eles não dizem, que nem o governo, nem a mídia, nem a polícia diz, é que se morre gente hoje, se morre o tanto que está morrendo, não é por conta da maconha, não é por conta da cocaína, não é por conta de nenhuma droga. Se a gente for olhar os índices, não está morrendo gente de overdose de drogas, está morrendo gente de bala, de tiro, de arma de fogo. E é policial que morre, é usuário que morre, é pequeno traficante que morre, e é gente que não tem nada a ver com a droga que morre. Quer dizer, os barões da droga, quem coloca droga no Brasil, não morre, não é preso, não é exposto no barra pesada da vida. Por que o helicóptero, que era do senador, da família do Aécio Neves, do Perrella, que pertencia, foi provado que pertencia ao Perrella, o Perrella foi solto, né? Acaba de ter também, no ano passado, no início desse ano, outro caso parecido também. Por que os grandes traficantes nunca são culpados, né? Então, para a gente discutir drogas é discutir diretamente isso, é discutir a matança, é discutir a criminalização racial, a segregação racial. O tráfico de drogas é o segundo fator que mais encarcera pessoas no Brasil hoje, né? Do Código Penal. E se a gente olhar de 2006 a 2016, o tanto que cresceu de pessoas presas, né? Que saltou para mais de 20%. No geral, entre mulheres é mais de 50% que estão presas por conta do tráfico. Então, prendemos mais pessoas, matamos mais pessoas, e a gente tem que se perguntar, o consumo de drogas aumentou ou diminuiu? Aumentou. O lucro do tráfico de drogas aumentou ou diminuiu? Aumentou. Tanto que os caras têm mais armas, têm mais dinheiro, têm mais poder, andam de helicóptero, elege deputado, elege senador. Então, milicianos muito bem organizados que são homenageados pela família do presidente da República, que é vizinho do presidente da República, que tem relação com toda a família do presidente da República. Então, a gente tem que começar a se perguntar, nesse caos, nessa crise de violência que é gerada pelas drogas, que é por conta da problemática das drogas, sim. Mas a culpa é mais de quem? É do pequeno traficante do bairro do Guamá, da terra firme, das periferias? É por conta do jovem que é usuário da maconha ou é por conta desses grandes políticos, né? Eu acho que a nossa discussão tem que ir por aí. Quer falar alguma coisa, Tânia? Não. É isso aí, a gente encerra agora esse nosso primeiro bloco aqui do programa Interferência Pública. Lembrando a nossa amiga, como é o mesmo nome dela? Carmen Santiago. Carmen Santiago. Olá, Carmen Santiago, boa noite para você. Ela fez uma ligação hoje à tarde, nem sabia que esse programa ia acontecer, e mandou uma música da sua banda, a banda dela. Vou já pegar aqui a ficha técnica. Se chama Nuclear, Reciclagem Nuclear. É isso aí. Então a gente vai ouvir agora uma banda local daqui de Belém do Pará, Reciclagem Nuclear, sobre justamente o tema do qual a gente está abordando. Explica isso. Papai, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Todos os valores eu puxo do senhor. Estudo, trabalho, dou conta do recado. Porque essa mania de mexer no meu armário? Papai, só tenho esse, é da Pernambucana. Devolve o meu back que eu já tô sem grana. Sei que o senhor me ame, que não é para o meu mal, mas eu não sou maluco, pai. Sou intelectual, eu sou um cara legal, não sou nenhum marginal. Papai, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Todos os valores eu puxo do senhor. Estudo, trabalho, dou conta do recado. Por que essa mania de mexer no meu armário? Papai, só tenho esse, e é da Pernambucana. Devolve o meu back, que hoje eu tô sem grana. Sei que o senhor me ama e que não é pro meu mal, mas eu não sou maluco, pai. Sou intelectual, eu sou um cara legal, não sou nenhum marginal.
Papai, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Todos os valores eu puxo do Senhor. Estudo, trabalho, dou conta do recado. Porque essa mania de mexer no meu armário. Papai, só tenho esse, é da Pernambucana. Devolve o meu back que hoje eu tô sem grana. Sei que o Senhor me ama e que não é para o meu mal, mas eu não sou maluco, pai. Sou intelectual. Sou um cara legal. Não sou nenhum marginal. Papai, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Todos os valores eu puxo do Senhor. Estudo, trabalho, dou conta do recado. Porque essa mania de mexer no meu armário. É isso aí, estamos ouvindo aí a banda Reciclagem Nuclear. Você ficou aí com a voz de Arthur Noura, os arranjos de Gibson Landim, a música de Arthur Noura e Carmen Santiago. A letra é de Carmen Santiago e a produção também é dela. Papai, devolve o meu back, da banda Reciclagem Nuclear daqui de Belém do Pará, diretamente aqui no programa Interferência Pública. Interferência Pública. E aí a gente volta agora diretamente aqui com eles e tal, que estão os nossos estúdios aqui. A gente continua conversando ainda mais sobre os motivos, as razões e a versão panorâmica aí da realização da próxima Marcha da Maconha em Belém do Pará. Então é com você que a gente começa, Tânia? Sim. Beleza, fique à vontade, então. Ai, João. Eu queria falar um pouco daquela pergunta que tu fez sobre como nós, jovens, estamos se colocando nesse movimento, né? Para mim, que sou mulher, tipo... eu comecei a militar no movimento negro, mas para mim isso não era o bastante, porque tá no movimento antiproibicionista era o que fundamenta tudo, né? Para mim, a relação com as drogas, eu moro numa periferia, a relação com as drogas, ela estava envolvida na minha vida desde sempre. Eu não sabia de que forma isso. Então, tá nesse movimento, para mim, é tudo, é aquilo, né? A gente fala de vidas, né? Eu tô falando aqui, não só por mim, que sou mulher, que sou usuária, e que minha vida também tem parentes que vêm e que estão sob risco, né, de morrer, não só pelo meu vizinho lá do bairro do Guamá, que vende isso e que a gente passa por diversas violências naquele contexto. E estou falando também por várias mulheres que são encarceradas e que, tipo, são a maioria, são 64% de mulheres presas por crimes pequenos de drogas, que elas já têm um perfil, né, que são mulheres que a maioria tem ensino só fundamental, que são mães e que vão ser presas, né, por associação ao tráfico. Tem até uma parte disso nesse dia, né, que o STF disse que não ia votar hoje a descriminalização, mas ele postou 11 medidas sobre como se deve tratar drogas, uma coisa assim. E uma das medidas era que, tipo, para você ser pego e ser alegado como uma pessoa que tem associação de drogas, não necessariamente você precisa estar pego com drogas. E esse é o caso que aconteceu, por exemplo, com o Renan da Penha. Ele foi alegado com associação ao tráfico sem ter drogas, sem ter maconha com ele, e aí a gente criminaliza o quê mais? É a cultura, né? A gente criminaliza a cultura periférica através disso. Eu acho que eu queria falar um pouco também sobre falar um pouco mais sobre essa nova lei antidrogas, que foi aprovada no Senado há pouco tempo, né, recentemente, porque isso traz retrocessos gigantescos, né? Mostra que a gente tem um governo absolutamente despreparado para tratar do tema. O governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha, ele falava de não tratar as coisas com viés ideológico. E o que ele mais faz é isso. É um governo que governa
segundo viés ideológico, que governa segundo achismos. E essa nova lei representa muito isso, porque tem muitos retrocessos para o tratamento na política de drogas, como, por exemplo, a internação compulsória, né, que agora passa a ser ampliada para qualquer agente de saúde público que faz parte do Sistema Nacional sobre Drogas. Inclusive, comunidades terapêuticas religiosas podem pedir a internação compulsória de usuários de drogas. E se a gente considera tudo isso aqui que a gente já falou, de quem é mais preso, de quem é mais abordado, de quem mais está morrendo, de quem mais está encarcerado, a gente tem que imaginar quem são essas pessoas que vão ser mais internadas compulsoriamente, que vão ser taxadas como drogados, que não pode estar na sociedade. E mais, os profissionais da área, dos CAPs, por exemplo, né, já mostraram o quanto isso é ineficiente. A internação compulsória não dá resultados. A realidade é que a internação compulsória aumenta o problema. Assim também como a nova lei de drogas coloca como prioridade também, o tratamento... fazer um parênteses, em relação a essas internações, existe uma certa indústria de comunidades terapêuticas, que muitas delas são ligadas a igrejas neopentecostais. Então, assim, a gente sabe que a base eleitoral do presidente teve uma grande força nesse sentido. Eu também percebo que existe um interesse das pessoas que tratam dessa questão como um negócio, como um comércio, de que as clínicas deles sejam inflacionadas com pessoas sendo internadas pelo desespero de familiares, de repente, vendo aquela situação. Isso é nítido nessa nova lei, né? Inclusive, várias pessoas estão chamando essa lei de Lei Rouanet das clínicas, né? Porque, contraditoriamente, um governo e um setor do Congresso fundamentalista que tanto criticava a Lei Rouanet sem nem conhecer, o que eles estão fazendo na prática com as clínicas terapêuticas é exatamente isso, porque agora essas comunidades, essas clínicas terapêuticas, que são comunidades religiosas ligadas à igreja, que tratam... que usam como método a religião, elas passam a integrar o Sistema Nacional sobre Drogas no Brasil, e elas vão poder receber até 30% do imposto de renda para se manter. Quer dizer, uma transferência direta de recursos públicos para essas clínicas, que vão, se já é um balcão de negócios hoje, vai ampliar, eles vão lucrar muito mais. Quer dizer, em vez de a gente estar investindo na pesquisa científica para tratar essa questão com método científico, com evidência científica, a gente está transferindo para um achismo religioso, ideológico, né? Inclusive, esse governo, eu ia falar também eu ia falar da abstinência no lugar da redução de danos, né? A gente vai falar disso aqui no próximo bloco, rapidinho, apenas 40 segundos. De voz, idade mídia sempre é nós. O bandido tá em casa, feito animal feroz. Verdadeira democracia, tendo como instrumento. Idademídia.org, educação, conhecimento. O bandido, idade mídia, o bandido. Vamos junto, família. Pulsa, tchada. Idade Mídia, comunicação para a cidadania. É isso aí, você que está ligado aqui na programação da sua rádio web Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Hoje é dia de mais uma edição do programa Interferência Pública. Então, hoje nós estamos conversando aqui com o Rafael e com a Tainá justamente sobre a realização da próxima Marcha da Maconha 2019 aqui em Belém do Pará. E nós temos a participação também dos ouvintes, da galera que está ligada na programação da rádio e que também está participando aqui pela live no Facebook da nossa página Idade Mídia. Mandar um abraço aí para o nosso camarada Tom Mesquita, que está ligado aqui na programação. Mandar um abraço também para o camarada Jorge André, que amanhã vai estar bem cedinho lá em frente ao TRE. Amanhã o dia promete, a cassação do prefeito Zenaldo Coutinho vai estar sendo colocada em pauta no Tribunal Regional Eleitoral. Ele, que já é bicampeão em votações, ele já foi 2 vezes cassado, mas aí as coisas vêm protelando, ele vem permanecendo, mas amanhã está em pauta a votação do recurso, e é capaz de que o pior prefeito de todos os tempos que a cidade já teve faça o seu último dia de indigestão dentro da Prefeitura Municipal de Belém.
Mandamos também um abraço para o Luciano Migueli, que está ligado na nossa programação e disse, estou ligado. É isso aí, a ideia é essa. E também tivemos a participação aqui do Juan Guilherme. O Juan Guilherme ele fez o comentário, ele diz que, em números, a guerra às drogas nos Estados Unidos gastou mais de $1 trilhão nos últimos 10 anos de guerra. Ele trata isso como uma guerra, vejam só, a qual o país no mundo que mais consome drogas ilícitas. E qual é o país do mundo que mais consome drogas ilícitas? Pois é hora de se repensar. Matar e prender não está resolvendo e nunca vai resolver. Essa é a participação da galera que está ligada na programação. E se você também quer participar do nosso programa, basta fazer a sua interatividade, pode ligar também para o 983389044 e você já estará em conexão direta da comunicação para a cidadania. Idade Mídia, comunicação para a cidadania. E é isso aí, eu interrompi o Rafael no final do último bloco, que ele ia falar justamente sobre a questão da abstinência. Da abstinência como o único método para o tratamento de pessoas em que é o modelo que está sendo pensado agora, né? Nessa nova lei. E como eu disse, tudo em vez da redução de danos, né? Que já era um método muito acúmulo, né? Já há algum tempo, e o governo descarta isso. E como eu volto a repetir, tudo baseado em achismo ideológico, porque ele está censurando o que se tem de pesquisa científica, e isso é muito grave. O governo censurou, a gente diz que está numa democracia, mas esse governo censurou o terceiro levantamento nacional sobre o consumo de drogas no Brasil, que foi feito pela Fiocruz. Isso é muito grave, censurou pesquisa, tirou do ar o portal do Observatório também sobre o uso de drogas, que tinha acúmulo, tinha dados oficiais, pesquisas, aplicações científicas desde 2002, resultados sobre isso. A nossa saída é ter esses dados, é isso que se produz para a gente. É assim que a gente tem que tratar o problema de drogas, né? A questão das drogas. Numa pesquisa que diz que o maior consumo de droga, na verdade, é o álcool no Brasil. E depois o tabaco, e não existe uma epidemia de crack. A gente cresceu ouvindo que a gente tinha que vencer o crack, ou o crack vencia a gente. O governo federal fez várias campanhas em cima disso, quando, na verdade, se a gente pegar ali, por exemplo, o que foi a higienização social do João Dória na Prefeitura de São Paulo, era exatamente isso, para tirar pessoas em situação de rua, que eles chamam de drogados, que eles chamam de cracolândia. É uma segregação socioespacial também, de eugenia do espaço ali, das lojas, de comércio, e tentar empurrar, em vez de resolver, tentar empurrar a questão para outros setores da cidade, menos visitados, setores menos turísticos, ou seja, levar para a periferia, cercar a periferia e fazer dela um grande campo de concentração e massacre desse povo. Sim, o Juan Guilherme, eu acho, né, que interagiu aí com a gente, falou do quanto os Estados Unidos gastou e perdeu nessa guerra às drogas. E aqui no Brasil é isso também. Se a gente for pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o governo já ocupou várias favelas. Então, por exemplo, em 2014, quando foram ocupadas as favelas ali para ter a Copa, né, que era para vencer, fazer a guerra às drogas, pacificar, para receber bem os turistas, gastou um dinheirão, foram gastos, né, milhões de reais naquilo, gastaram vidas, porque mataram pessoas, violentaram, casos de estupro, de assédio, de violência física, e acabou e terminou a operação. O tráfico continua muito bem, obrigado. E aí a gente falou até agora a questão dos problemas de violência que se gera a partir disso, né? De criminalidade, de encarceramento, de morte, que morre policial, morre jovem favelado. A Tainá fala uma coisa muito importante sobre nós que moramos nas periferias. A gente está a todo momento cercado por essa questão das drogas, porque a gente é usuário, porque a gente tem pessoas que trabalham, que são mão de obra barata no tráfico, que são nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, e também porque na periferia, como a Tainá falou, a gente também tem muito da cultura canábica, que é criminalizado, que é taxado como de bandido, de droga, de capeta, de demônio, de tudo que for,
mas na realidade é a nossa cultura ancestral, né, de quem veio antes da gente. Então, a gente está falando também um pouco disso. Quando se criminaliza a cultura da maconha, se criminaliza a nossa história, a nossa cultura também. Muito interessante. Tu me fizeste lembrar agora de um livro que eu encontrei certa vez na Biblioteca Central lá da UFPA. Eu não me lembro o autor deste livro. O título era Drogas e Drogalização no Brasil, e o capítulo 4 desse livro era o uso social da maconha. Eu não havia tentado ainda. E o livro, esse capítulo, ele começa justamente assim: liamba, diamba, arriamba, marihuana, preto, fumo. Ele dá uma série de definições. Então, depois ele faz uma reflexão. Daqui podemos tirar 2 conclusões. A primeira, de que por conta da criminalização, que também não é tão antiga assim, eu ia até te perguntar isso, há quanto tempo ela é criminalizada no Brasil, porque durante a maior parte da história nacional brasileira não havia um dispositivo jurídico que regulamentava como crime a atividade de uso e tal. Acho que é na década de 30 que começa, né? Então ele diz que por conta dessa proibição tardia no Brasil, nomes tiveram que ser criados para poder disfarçar a situação, e que também, por outro lado, o que a gente pode levar em consideração é que ela é amplamente diversificada em todo o território nacional brasileiro, na verdade, em todo o mundo, né? E recebe várias definições. Existe um documentário também nacional, que é o Dirijo, né, que trabalha com os indígenas, e nesse documentário a gente percebe como é que os índios, durante muito tempo, eles tiveram contato com o elemento, e como é que eles interagiram, a saber, através dos agentes do Estado, que tinha sido começada a proibição, né? Como é que ia funcionar, inclusive todo o processo. Aí você que está a fim de conhecer um pouco mais, o documentário Dirijo é uma boa. Então a gente acaba chegando à conclusão de que existe realmente um uso cultural, e de que ela está presente na cultura, não apenas na cultura brasileira, mas na cultura de uma forma geral, no mundo inteiro, através da música, através de todos os elementos da dança, do teatro, do cinema, né? E no Brasil mesmo tem várias obras, né, Tainá? Sim, esse documentário é muito bom, está disponível no YouTube. Se vocês quiserem, podem ir lá. E além dessas discussões que a gente traz aqui na rádio, que a gente estava pelos institutos, no ILC ontem, a gente é convidado para falar, para abrir esse debate. Dia 13 de junho, próxima semana, a gente está fazendo uma amostra de cultura canábica, que vai ser lá na FAV, UFPA. Vai ser a partir das 16 horas. E estão abertas as inscrições. Onde é que fica a FAV, UFPA, para a galera que não conhece? FAV fica no campus Guamá, fica perto do 3º portão, lá no ICA, né? Ateliê de Artes. Ateliê de Artes, Ateliê de Artes. Sim, e foram prorrogadas as inscrições. No caso, a gente está recebendo inscrições de artistas visuais, sejam que envolvam a cultura da planta, né? Muito legal. Que, além de artistas visuais, que podem ser quadrinhos, ilustrações, zines, fotografias para a gente expor lá pela FAV, mas também de cantores, rappers, MCs. Claro. Bandas que tenham a Carmen, por exemplo, ela já enviou pra gente. Ela enviou pra gente, a gente vai ser a gente aí spoiler. E enfim, as inscrições estão até. Aqui você fica sabendo em primeira mão. A gente está recebendo inscrições até dia 7. Todas as informações no nosso Instagram, Legalize Belém, e na nossa página no Facebook. Tem um regulamento lá para a pessoa. Tem uma chamada pública de como a gente vai escolher as pessoas. A gente colocou na chamada pública lá que 50% das vagas, né? A gente vai selecionar um número lá, vão ser para mulheres, para as manas, né? Tem uma cota, então, de participação às mulheres. E para mulheres trans, claro, né? Claro. Sim. E esqueci o que eu ia falar. Você estava falando sobre a mostra da cultura. Sim, e vai ser dia 13 de junho. Vocês estão todos convidados a participar, vai ser muito legal. A gente vai fazer esse rolê lá na FAV. É importante dizer que a gente até poderia fazer um evento de apologia à maconha, porque o que é bom precisa ser divulgado mesmo. Mas esse não é o caso, não é um evento de apologia, é um evento justamente para a gente discutir isso, né? Como a maconha está presente na nossa cultura e o quanto ela não deveria ser criminalizada do jeito que é. Olha, eu lembro agora da obra que inaugura
o modernismo na literatura paraense, a obra de Bruno de Menezes, o Batuque, o poema Liamba, né? Quem foi que disse que no teu fumo havia sono? E por aí vai. Sabe esse poema? Sim, Pode declamar aí pra de gente? cabeça dele, mas tem um trecho que fala do trabalhador africano que chega cansado e fuma e deita longe, berço mole, babando. E aí eu lembro de um amigo e militante também da Marcha da Maconha de Belém, o Marcos Benedito, que ele diz que maconha não tinha que ser tratado como droga, tinha que ser tratado como remédio, inclusive, porque imagina o trabalhador, a trabalhadora que chega em casa cansada, né? Depois, para quem é jovem, que estuda e trabalha, passa um dia na correria, chega em casa cansado, com dor nas costas, e fuma um beck, e como diz o Bruno de Menezes, né? Acende a linha do pajé para a gente descansar. Então, isso também é cultura, né? Isso não pode ser criminalizado dessa forma. Essa obra, ela inaugura, né, como foi dito aqui, o modernismo na literatura paraense, ou seja, o Batuque do Bruno de Menezes é um patrimônio cultural de todo paraense, e é uma satisfação saber que ele homenageou a cannabis sativa em um de seus poemas, né? E um poema que é tão emblemático. Eu fico imaginando... Em relação ao remédio, você falou do nosso amigo Marcos Benedito, eu também lembrei da música da banda O Rapa, né? Porque os remédios normais não amenizam a pressão, né? Da música Dia de Feira, né? Ou seja, tem Bezerra da Silva também, né? Temos aí a questão do Bezerra da Silva. Várias outras bandas também, grupos, a galera do hip hop, né? Que tem uma grande interferência também dentro da temática, que discute de forma aberta, sem apologia, mas também sem hipocrisia. A gente coloca a questão de forma científica, com base em dados, com base em pesquisa, em prol do desenvolvimento humano e social. Então, esse é o diferencial de quem está discutindo a realização da próxima marcha aqui, dia 19. E aí a gente continua falando aí da questão do uso cultural, não é, Rafael? Na verdade, é dia 9 de junho agora já, disse a marcha. 19. 17 e 19, mas é dia 9. Pois é, tu falaste do Bruno de Menezes, fiquei imaginando o Bruno de Menezes lá bolando seu beck, fumando para inspirá-lo, né? Ele e todos os seus camaradas lá da confraria do Peixe Frito. Claro, foi o Jacques Flores, toda essa galera boa. Jacques Flores, que inclusive era escrivão da polícia, né? Também participava lá com ele da situação também. Grande poeta, tem poemas sociais incríveis. Poeta paraense, você tem que conhecer. Pois é, falar dessa questão cultural, me lembro, por exemplo, que eu li um artigo que analisava os registros de uma delegacia no Rio de Janeiro, na década de 30 ali do século passado, que é um dos primeiros registros que se tem de proibição da maconha no Brasil. Era uma delegacia que era responsável por receber denúncias, por tratar dos crimes de prática de capoeira, de candomblé e de uso de maconha. Então, mais uma prova, né, de o quanto isso na história está ligado a uma questão cultural, né? e cultura de um povo específico. Uma cultura de violência também, uma cultura de repressão, né? No caso, a cultura da proibição é essa, a cultura da cannabis, a cultura da planta é outra, que inclusive é essa cultura que a gente quer mostrar na nossa mostra na semana que vem. E aí, as inscrições e tal, a galera tá se inscrevendo já para participar, tá tudo de cima? A galera do rap, de banda, tá se inscrevendo em peso. Agora a gente quer as outras linguagens produções também. visuais, de artes fotografia, visuais, grafiteiros, fotografia, ilustrações. Galera que... Poxa, eu conheço vários aqui, galera. Vocês têm que ficar informados do que está acontecendo. Ó. Conheço uma galera daqui de Belém que trabalha com artes visuais, a galera do grafite, a galera do teatro também, que tem performance, que tem intervenção. Então, vamos se inscrever, que essa é a oportunidade da gente ver várias linguagens, várias plataformas reunidas no mesmo local, praticamente um festival, para a gente estar podendo celebrar o uso cultural da maconha. Não é isso, é esse aqui. É isso aí, galera. Você está ouvindo o programa Interferência Pública. Interferência Pública. A gente volta para o serviço já agora, então. É isso aí, galera. Então, vamos passar o serviço aqui nesse nosso último bloco. Agora a gente vai fazer um bloco de serviço. Vamos falar especificamente sobre a marcha do próximo dia 9 de junho. Que horas vai começar? De onde vai sair? Quais são os preparativos? Vai ter
alguma atividade preliminar aí, de repente, para a galera produzir os seus cartazes, suas faixas, organizar mesmo o movimento de forma consciente, criativa e coordenada. A nossa concentração vai ser às 9 horas, a partir das 9 horas, né, na Anfiteatro da Praça da República. Dia 9 é um domingo? Um domingo. É esse domingo agora? Nesse domingo agora. Já é agora. Agora. E a gente vai levar uns cartazes lá para a galera, mas a gente também pede para a galera, se tiver instrumentos, né, de batuque, de maraca, também levar também, e de bike também, a galera que é ciclista de Belém, bora fazer essa corrente de bike, e nosso trajeto vai ser sair da praça para ir até o Horto, que é um lugar que a galera muito baculejada, que existe uma grande repressão policial. Vai sair da Praça da República, para ir pro Horto. 8 horas da manhã. 9 horas de concentração. 9 horas da concentração. Pô, beleza, ótimo horário aí na Praça da República, reunindo aí toda a galera também, a família presente, a galera que quer levar também aí seus familiares e tal, para estar se manifestando, porque é uma forma de manifestação, é um ato público, né? Então tá valendo aí, se quiser chegar fantasiado também, Sim, entendeu? Para poder fazer a sua intervenção. A galera que é da Liga de Mães que usam canabidiol aqui em Belém, né, pro autismo, ela também tá com a gente. Muito então, importante, a Associação das Mães, sim, que estão aí cuidando de crianças, né, que sofrem de diversas doenças, como autismo, epilepsia, né, várias situações. Que tem tudo isso muito aliviado com esses medicamentos que são feitos a partir da maconha também, né? Que é o canabidiol, né? Canabidiol, que já começou, exatamente. inclusive já está legalizado o uso aqui no Brasil. E a gente faz uma corrente de que essa proibição, esse proibicionismo caia de uma vez por todas e as pessoas tenham maior liberdade e que pessoas da periferia em vulnerabilidade social maior não corram um risco por conta de uma questão que não começa lá, né? Como já foi dito aqui, né? Eu acho bom reforçar também que a gente vai para a rua principalmente para dialogar com a população. Então, mesmo quem não é usuário, mesmo quem não é do movimento, a gente está convidando, a gente quer dialogar, a gente vai para uma praça no domingo, porque a gente quer, sobretudo, dialogar com a população de Belém para falar um pouco mais disso aqui que a gente está falando. Então, fica o convite também para quem já ia para a Marcha da Maconha de pensar se não dá para convidar, de repente, a mãe, num passeio despretensioso na praça no domingo, um irmão, um amigo. Pois amigo, faça como eu, por exemplo, que não sou usuário e vou participar da marcha. O meu único vício é que de vez em quando eu minto demais. Mas é isso aí, galera. A gente está aqui curtindo. Eu quero agradecer mais uma vez. A gente ainda tem alguma questão aí de serviço para colocar. Tá tudo certo já com a galera? Já deu as coordenadas, reforçando. Tem alguma preocupação? Assim, eu sei que também a gente fica brincando e tal, mas a galera também fica um pouquinho escabriada e tal, de acontecer. Qual é a precaução que a gente precisa ter, no caso? Uma das precauções que a gente sempre fala é para ir com a mente feita, evitar o flagrante. Isso, né? não faça essa interferência. Isso é importante evitar o flagrante, mas a gente também toma alguns cuidados. A gente tem bons advogados que militam conosco aí, que estão preparados para alguma coisa que saia de ordem, né? Que colocam sempre o habeas corpus. O STF já declarou que é exatamente. legítimo e que sua proibição afronta a liberdade de expressão segundo a Constituição brasileira. Isso desde o dia 15 de junho de 2011. Então, galera, é o Supremo Tribunal Federal que está falando, não é o camarada, tá? Então, se liga na responsa, na missão. A maconha ainda não está legalizada, mas a marcha da maconha já é legal, então... É isso aí. Tivemos algumas questões aí durante o processo, né? Em 2011, em São Paulo, que foi o ano que houve a proibição, houve um processo repressivo muito grande, mas que sem luta, sem resistência, não há conquista. Graças a essas pessoas que desde essa época, que desde 2002, vêm iniciando as primeiras discussões, pessoas que têm a coragem da Tainá, que têm a coragem do Rafael, de vir até aqui a Rádio Web e Idade Mídia, se colocar diante da pessoa e expor seu coração
diante de todo mundo que está ligado aqui para colocar as suas opiniões. Então, é muito importante, por conta dessas pessoas que estão desbravando e que são pioneiras nesse processo, um dia a gente vai chegar a uma realidade de justiça social e de descriminalização. Esse aí é o processo. Eu agradeço mais uma vez ao Rafael, ao Tainá, sua presença aqui na Rádio Web Idade Mídia. Suas considerações, sua consideração, minha querida. Muito obrigada pelo espaço, Ângelo. Tomara que vocês venham com a gente, né, no dia 9, e é isso. É isso, também agradecer de novo ao Ângelo, a Idade Mídia, que amanhã completa 14 anos, né, no total de funcionamento, parabenizar esse trabalho. Agradecer a galera que acompanhou a gente aí, que interagiu, que ouviu aqui o que a gente tinha para falar. E é isso, a gente está nesse rolê aí porque, como a gente falou, é por vidas e é por vidas negras que custam muito para a gente. Idade Mídia, comunicação para a cidadania. É isso aí, galera. Valeu, a gente vai encerrando agora mais um programa Interferência Pública. E você fica com ele, o mestre. Capture